Gente, bem-vindos para mais um Evangelho Maravilhoso. Hoje teremos convidados maravilhosos, no caso o Eduardo e o Luiz. Então, não percam porque vai estar demais a live hoje. E teremos também recado do anjo, ok? Então, né? Sei que vocês vão gostar, ok? Aí, foi. E aí, galera? Oi. E aí, como estão? Boa noite. Oi, e aí? Vamos esperar o Luiz entrar? Sim. E hoje a gente vai ter um evangelho muito interessante, que é... Eu vou até passar para vocês, caso vocês quiserem acompanhar aí de casa. Deixa eu só aceitar o Luiz aqui. Ih, mano, pra mim já tá travado de novo já, mas é uma lasqueira esse iPhone, né, velho? Vou ter que começar a fazer live no outro celular, porque não é possível. E aí, Luizão? E aí, pessoal, Oi, Luiz. Tudo bom? tudo bem? Eu tô no cenário hoje, ó. Olha o cenário que eu tô. Só uma prévia aqui pra vocês, Mostra ó. aí pra Eu gente. tô no cenário, se liga. Que legal. Pessoal, não sei nem como eu vim parar aqui, né? Mas Tá no centro provavelmente os espírita. Em espíritos, que né, lugar, né? Tem deram um jeito. iluminação. Tá no centro espírita. Tô no centro espírita. Um amigo meu tem uma obra aqui que ele tá, né? Que é o Gustavo. Olá, muito boa noite a Beleza. todos. Eu sou um dos dirigentes do Centro Espírita, mensageiro da Luiz Pedro de Alcântara, Legal. aqui da Zona Leste, no bairro do Engenheiro Goulart. Show. Certo? Aí ele me chamou e falou, ó, tem uma obra aqui. Como vocês sabem que eu adoro uma obra, né? Eu saí de uma obra e falei, deixa eu passar lá pra ver a obra dele. E era no Centro Espírita. Eu falei, nossa. Aí casou tudo, né? Legal. Sabe como é, né? Show de bola. Hã? Vai, Vicky. Vamos começar o evangelho então, né? Gente, peguem a água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por mais uma oportunidade maravilhosa de estar realizando o Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada um aí que estiver realizando o Evangelho, tanto agora, ao vivo, quanto estiver gravado. Peço suas bênçãos e que fluidifiquem também nossas águas. Iniciamos agora esse Evangelho, que assim seja. Que assim Obrigado. seja. Tá, eu vou ler o Que assim texto seja. então, tá? Vocês coloquem, por favor, o microfone no mudo por enquanto. Quando terminar, vocês. Uhum. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde da doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Então, olha só que interessante, né? Está falando que a alma é prisioneira da carne, né? Ela está presa na carne, né? Então, por isso que ele vai falar que é importante também a gente cuidar dela, né? Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar disposto e vigoroso. E olha que interessante, ele fala assim, conceber a ilusão da liberdade. Então, para que você se sinta bem, mais espiritualizado, o seu corpo precisa estar bem também, né? Então, ele fala ilusão da liberdade, ele também está falando assim, para que você consiga aproveitar também as coisas da vida, mas é uma ilusão, porque na verdade a liberdade que a gente conhece na Terra, física, ela não é uma liberdade da alma, não é uma liberdade verdadeira, né? Então ele fala que é tipo uma ilusão, isso. Estabelecemos uma comparação. Eis que ambos se encontraram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo de equilíbrio, né? Então ele está falando assim que você precisa equilibrar o seu corpo e a sua alma, né? Você precisa se preocupar tanto na questão espiritual como na questão física. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado dessas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse ao auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente
necessários, é indispensável cuidar de ambos. Então, o espiritismo, ele não vê nem a questão do materialista, que só vê o corpo, nem as outras questões, e ele vê que a gente tem que cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são peculiares pela força da própria natureza. É desconhecer as leis de Deus. Não o castigues pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, materializando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, menos orgulhosos e menos caridosos? Não a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas e que se submeterdes o vosso espírito. Dobrai-vos, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio que torna mais dócil a vontade de Deus. Esse é o único que conduz à perfeição. Então, só para completar minha parte aqui, antes de vocês comentarem, a gente percebe que nosso papel, né? Na verdade, os espíritos dizem isso, que quando a gente reencarna, Deus nos dá um corpo físico para poder viver essa nossa experiência na carne, né? Então é muito importante que a gente cuide bem dele. Claro que depois que a gente morre, depois que a gente sai do espírito, o corpo não é mais nada, ele é só um pedaço de carne e de fato ele não tem mais utilidade alguma. E a gente não deve ficar preso aos pensamentos materiais, preso a não querer se livrar do corpo, porque na verdade ele não vale de nada, depois que você já não está mais com essa ligação, né? Mas enquanto a gente está encarnado, a gente tem que fazer bom uso. O corpo é como se fosse uma excelente ferramenta que Deus nos deu e a gente deve cuidar dele. E aí entram várias questões, por exemplo, como o suicídio indireto, que as pessoas acabam se alcoolizando, usando drogas, tendo hábitos muito ruins, né? E também o suicídio direto, que é o maior pecado contra Deus, né? Que é tirar a sua própria vida. Então todas essas coisas, elas estão incluídas, né, nas coisas que a gente não deve fazer com o nosso corpo, né? A gente deve, claro, assim, sem exageros, né? Cuidar do nosso corpo físico, nosso corpo biológico, fazer com que ele fique bem para que a gente possa ter uma boa encarnação na vida espiritual, né? Comentários de vocês? Mas acho que tudo isso que você falou, eu concordo. Eu acho que tem que haver, os comentários que eu tenho para fazer, haver o equilíbrio. Nenhum extremo faz bem. Então, o equilíbrio é o melhor, tem que sempre estar buscando equilíbrio. E eu acho que é a batalha de todos os dias. Todos os dias você buscar se tornar um ser humano melhor. Tanto para o teu espírito, quanto para o teu corpo. Buscar ter bons hábitos, tanto espirituais, quanto também para você cuidar do seu corpo. Porque acaba que é uma prova. Porque por mais que, igual você falou, quando a gente morre, o nosso corpo, ele é só carne. Tipo, morreu. Só que enquanto tá a gente aqui, é nossa responsabilidade cuidar dele, porque Deus deu essa responsabilidade para nós. Então é o mínimo. O mínimo é a gente cuidar dele da melhor maneira possível. E eu percebo que as pessoas acabam esquecendo isso por conta de cair nessas do suicídio indireto, ou de beber, ou de fumar. Então eu acho que é uma coisa que a gente virar a chavinha e se policiar mais em relação a isso. E, claro, junto da reforma íntima. Chave. A reforma íntima é a chave de tudo. Internamente, no caso, né? E aí depois do corpo. Luiz? Por coincidência, eu postei um Reels, né? Essa semana, que falava da parte espiritual, né? E da parte material, né? Que seria a parte física, né? Ou seja, se você não cuidar da parte física, né? Que seria o que a Vicky falou, né? Que é a parte que é a matéria, você não vai ter forças, né? Sim. No caso, uma pessoa que tem vícios, né? Que causa suicídio indireto, utilizando droga, é o que eu coloquei lá, né? Droga, prostituição, tudo que saia fora da reforma íntima, né? É que na verdade é uma roupa, né? A nossa parte física é uma roupa, né? Uma roupa provisória, né? E a parte espiritual é a parte é a vida verdadeira nossa, né? Então, se você não cuidar, já sabe o que acontece, né? Não tem jeito. E eu já fiz isso, né? Eu fumava, eu bebia, né? E hoje eu sei
como isso daí interfere, principalmente na saúde. Né? Hoje eu estou acima do peso, estou cuidando, para mim não... Né? Então, se cuidem e façam a reforma íntima. É a dica. Isso aí, só para complementar, os problemas na mente e na alma se transferem para o corpo. Então, muitas doenças, elas têm origem na nossa cabeça. Então, aquela pessoa que é nervosa, ela acaba trazendo transtornos para pro seu estômago e por aí vai. A doença começa numa junção, às vezes da alma, às vezes da nossa mente, mas é fato que tudo precisa estar bem estabilizado para que a gente não para bem a nossa encarnação, né? Com certeza. É uma coisa muito interessante, que é aquela frase: você é o que você pensa e o que você sente. Se você pensa negativo, você se sente mal, tudo ao seu redor, e inclusive seu corpo vai começar a ficar mal, a se sentir mal. Então, se policiem com o que vocês pensam e como vocês se sentem enquanto a isso. É verdade. Não, e eu vou falar mais. Eu vou falar mais. O Gustavo, que está aqui acompanhando a gente, ele acabou de ser curado do câncer, né? Legal. E ele sabe muito bem que é isso daqui que nós estamos falando, né? Bom, boa noite a todos. Vou deixar ele falar. No que se refere a que vocês estavam comentando aí sobre os cuidados, né, da parte da matéria, né, que envolve toda essa parte, lógico, do espírito que repassa para a matéria, eu entendo que eu sempre falo assim: nós devemos tomar cuidado com as nossas ações no dia a dia, né, nessa terra, nesse mundo terreno, para que a gente não pegue mais dívida para os nossos corpos, né? Porque assim, as dívidas vão se acumulando. E qual que é a missão da gente aqui nessa terra? É se livrar da dívida, é evoluir o espírito, é evoluir. E a gente usa o que para a evolução do espírito? A gente usa a matéria, entendeu? Então a matéria é a nossa evolução para se tornarmos pessoas melhores, né? Então, se a gente faz uso de drogas, ou uso de bebidas, ou qualquer coisa que seja demais, né? Demasiado, né? Entendeu? Porque assim, já tá saindo nem tanto para a terra, nem tanto para o mar, entendeu? Então, isso acaba prejudicando o nosso sistema, o nosso corpo, entendeu? E a gente acaba acarretando isso para outras encarnações. Então, a gente vai ter que passar para outras encarnações, né? Vai levar essa parte da vida anterior para cumprir em outras vidas futuras. Então, eu falo da dívida, mais uma vez. Não carregue as dívidas, não faça dívidas. Antes de arrumar uma briga com alguém, antes de arrumar um vício para você, só para descarregar aquela ansiedade. Ah, eu tô com ansiedade, eu vou fumar, eu tô com ansiedade, eu vou beber, sabe? Para se livrar dos problemas, cuidado, lembre da dívida, porque a vida ela não acaba aqui. A vida é uma sequência de evoluções. A gente está aqui com essa matéria, nesse exato corpo, nesse exato momento, para a evolução do espírito, para se tornar pessoas melhores, né? Então é isso que a gente entende. E outras doenças que vêm para o nosso corpo, para o nosso espírito, tudo, é numa forma de evolução, né? De se tornarmos pessoas melhores com aquela doença, entendeu? De mostrar um outro lado da vida. Então, às vezes, as pessoas reclamam dos problemas, mas as pessoas não têm problemas, entendeu? É o como a pessoa cria tal forma aquele problema, entendeu? Então, é isso que a gente tem que passar isso para frente, essa mensagem de a gente começar a fazer, sim, o evangelho no lar e prestar atenção não só no evangelho, não só nessa parte de abrir o evangelho e ler por si mesmo, mas prestar atenção em cada detalhe de cada palavra, né? Para a informação entrar no cérebro, para a gente começar a praticar isso no dia a dia. Porque o que basta eu vir aqui, abrir um evangelho, colocar um copo de água em cima da mesa, se eu não praticar, né? Então eu preciso colocar em prática aquilo para a evolução do espírito, para a evolução do próprio corpo, entendeu? E tem uma outra coisa importante também. Na verdade, as coisas que a gente causa para o nosso corpo nunca ficam em vão. Então, por exemplo, tem gente que fuma e não desenvolve nenhuma doença de pulmão. Beleza. Nessa vida não desenvolve. Mas aí na outra vida acontece com muita gente. Tá cheio de gente que não fuma e tem câncer de pulmão. E tá cheio de gente que fuma e não tem câncer de pulmão. Que não bebe e não tem cirrose. Tem gente que bebe e não tem cirrose. Tem gente que não bebe e tem vários problemas com o fígado. Isso é porque quando a gente abusa uma vida, a vida fica para a próxima ou para outra. Então, todas as faltas que a gente comete contra o nosso corpo, elas vão entrar na nossa balança, na nossa expiação. Isso é inevitável. E mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar por isso.
né? E assim, engraçado que a medicina não encontra explicação nisso, porque você falar assim, pô, fumar aumenta o risco de câncer de pulmão muito, aumenta demais, né? Isso todo mundo sabe, isso é comprovado. Mas por que tem gente que nunca fumou e tem câncer de pulmão, né? Isso que a medicina não explica, que o espiritismo explica muito bem. É que, na verdade, ele já veio com a predisposição dos seus cromossomos, porque ele já veio ali de outra encarnação com aquele débito, né? Beleza? Vamos encerrar? Vamos, então. Agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os amigos que vieram realizar esse evangelho. Que o Senhor possa abençoar a todos os espíritos também e a todos que vão fazer das suas casas, das suas residências, dos seus apartamentos, do seu trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Beleza. Agora todo mundo pode beber água. Vi que vai dar os 5 recados. Galera, segue a Vicky aí, o Luiz e o pessoal do Centro Espírita. Qual que é o Instagram deles, Luiz? Centro Espírita, Mensageiros da Luz, Pedro de Alcântara. Legal. Depois você comenta no dela e a gente fixa Certo. Vai. E aí? Eu que vou escolher aqui o pessoal. E aí, pessoal? Vamos lá, hein? Deixa eu ver. Val.Valves. Val.Valves. Não queira deixar para depois o que você pode fazer agora. Galera, vocês fiquem por aí que quando eu terminar essa live eu vou começar uma outra, tá? Para falar do caso do Juvenal. Vamos lá. O Val, não esquece de curtir, compartilhar e dar o feedback, tá? Que os últimos foi muito bom. Feedback do pessoal, né? Vamos lá, luisa.f.bueno. Pare de querer agradar a todos. Se você está fazendo bem para você e não está prejudicando ninguém, está fazendo certo, não precisa de mais nada, tá? Tá tudo bem. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, faça o certo, faça o bem para você e para as pessoas e tá ótimo. Isso aí. Isso aí. Douglas, underline, Lima, Dodô. Não tô conseguindo dele. Não tá vindo nada, tá vindo um monte de informação, eu não tô conseguindo captar. Aí, Dodô. Então tá, eu vou dar um recado então para ele. Nesse caso dele, ele deve pensar menos nos outros e mais nele. Não é que é óbvio que quando você ouve uma frase assim, você acha ruim, mas na verdade tem gente que às vezes acaba sendo muito bom para os outros e não se preocupa com ele, acaba se lascando por causa disso. Então tem que ter equilíbrio até nisso também. Né? Vai, continua aí. Escolhe aí, Luiz. Cícero Auge. Eles estão falando para que ele foque mais no fazer. Ele planeja bastante, mas às vezes ele deixa de fazer, o agir. Então, eu estou pedindo mais atitude. Faça, age. Certo. Aí, Cícero. E por último, vamos lá. Sandra PP underline Oliveira. Deixa eu dar o último recado. Deixa eu ver.
Sandra PP _Oliveira. Esse aí tem que ser um recado. Tá. Por quê? Porque o nome Top. dela é grande? Não, sim. Tô zoando. É... Tô zoando. Ó, Não, não é não. é o seguinte. Como ele tá. Eles estão falando que A mulher. tem que trabalhar algumas coisas relacionadas à insegurança e à autoestima dela. Porque se ela não trabalhar isso, ela vai ter muitas dificuldades na vida dela, né? Isso é óbvio, mas assim, ela tem bastante capacidade, mas ela não se sente suficiente apta para fazer as coisas. Então ela tem que se desenvolver mais nesse aspecto mesmo, tá? Beleza? Aí, Sandra. Sandra, fica para você o feedback, curtir, compartilhar, tá? Vamos lá. E é a última, a Sandra é a última. A Sandra é a última. Valeu, galera. Não esquece de seguir o Luiz, seguir a Vicky, depois seguir o pessoal do Centro Espírita que eles vão colocar aí quando acabar a live. Daqui a 5 minutos eu vou soltar um chocolate sem açúcar e daqui a 5 minutos eu vou começar a minha live. Valeu, até mais. Muito obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Eduardo. Obrigada, moço. Não lembro o nome dele, mas obrigada pela participação. É Gustavo. Gustavo, obrigada, Gustavo. Prazer. E é isso, a live vai ficar salva, então vocês podem vir aqui tanto no meu perfil quanto no perfil do Luiz para assistir. Ele vai deixar também o nome do Centro Espírita, caso vocês tiverem interesse de ir. É isso, um beijo, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.